Olá amigos, eu sou Thiago Bizzi e eu sou Farol LS referente ao pregão do dia 25 de maio de 2016, quarta-feira, véspera de feriado de Corpus Christi. Então lembrem, amanhã, quinta-feira, não teremos pregão, né? Sexta-feira a gente volta a ter o mercado operando, mas provavelmente com um volume menor por conta, né, aí do feriado. Vamos ao mercado. Temos aí na tela o índice Bovespa, uma alta de 0,28 hoje, mas claramente foi um pregão dominado pelos vendedores de novo. Mais um dia onde o mercado inicia, né, otimista, com pressão compradora e devolve tudo ao longo do pregão. Hoje a gente teve uma alta aí de quase 2% e depois o mercado devolveu tudo. Temos aí 2 candles consecutivos, deixando grande sombra superior com corpo pequeno. É um candle de cotação baixista, né? Não vou dizer de reversão porque não vem depois de um movimento de alta, mas o que eles nos mostram é que o mercado está tendo enorme dificuldade de repicar, né? E o ponto vai ficar mais claro quando a gente olhar no gráfico do índice futuro, né? A gente não está conseguindo passar do que era a cabeça do pivô, e ainda é a cabeça do pivô, né, que é essa mínima aqui. O mercado está tendo grande dificuldade nesse sentido. Na máxima de hoje a gente alcança a média móvel de 9, né, e muitos sabem, né, a média móvel de 9 costuma guiar os movimentos. O fato do mercado já ter batido nesta média e respeitado ela, deixando essa sombra aí, já permite que o mercado volte a fluir na direção principal, ou seja, queda, né. Então vamos lá, de novo. O que a gente pode esperar para o mercado nos próximos dias é continuidade desse movimento de queda. Não há nada, né, que nos faça imaginar que o mercado vai subir, pelo menos por enquanto. Isso tudo pode mudar no próximo pregão, mas por enquanto a expectativa é de queda. O ponto mais forte de suporte, né, e provável alvo para esse movimento corretivo segue sendo o fundo da metade de março por volta dos 47 mil pontos. Se nós tivermos um movimento de alta, tá, nos próximos pregões, principalmente na próxima semana, se o mercado conseguir engatar uma alta, a gente não pode se esquecer que esta seria uma correção da tendência de baixa que se estabeleceu. Nós estamos agora dentro de uma tendência de baixa. Então, os movimentos de alta agora são correções dessa tendência e nós teríamos resistência bastante importante no fundo, que foi rompido aqui por volta dos 51 mil pontos, né? E esse patamar de resistência ele vai ganhando força conforme a média de 21 períodos alcança esse patamar, conforme a LTB, que a gente já pode desenhar aqui, alcança esse patamar, ou seja, depende muito, num cenário hipotético de alta, né, do ritmo de alta que a gente vier a ter. Ok? Vamos para o gráfico do futuro. Gráfico diário do mini índice. Reparem que na segunda-feira, né, o mercado atingiu um fundo para esse contrato, o M16. O fundo foi marcado lá por volta de abril, né, no começo de abril, quando ainda não tinha muita liquidez esse contrato, não tinha nada de liquidez, na verdade. Então não é um ponto muito forte, mas a gente reforçou esse ponto. Tá, então aqui por volta dos 49 mil pontos até os 48.900, mais ou menos, a gente tem um ponto importante, vamos dizer assim, é a mínima desse contrato, é um patamar de suporte. Tá? Desde então o mercado tenta repicar e está mostrando aqui, pelos candles que nós estamos vendo, uma grande dificuldade nisso. Tá? O ponto que era importante para definir a tendência de baixa era essa mínima, ela foi rompida, o mercado tenta passar para cima dela e não está conseguindo. Alcançamos também a média móvel de 9. Se o mercado volta a cair e rompe a mínima, provavelmente o mercado vai acelerar no movimento de queda. Ok? Olhando pelo gráfico de 60, a gente tem insistido bastante nesse gráfico de 60. Até o fechamento de ontem, né? Acho que era aqui, nós estávamos ainda dentro de um padrão de zigue-zague descendente, respeitando uma LTB e respeitando a média móvel de 21 períodos. A gente até teve um quase zigue-zague aqui, mas não ficou claro o cenário de rompimento, não ficou claro o cenário de um pivô de alta.
E o que nós falamos ontem é que seria importante, tá, para a gente acreditar na possibilidade do mercado sustentar o movimento de alta para os próximos pregões, a gente ter o claro rompimento dessas estruturas que nos seguram, que seguram o mercado. Aí a gente poderia ter o foco na máxima de terça-feira. Porque se o mercado consegue produzir o rompimento dessa região aqui, a gente rompe essa faixa de resistência aqui, que vem lá da cabeça do pivô, desse fundo, dessa fronteira de gap, da média de 20 períodos, da LTB, e do topo que foi marcado ontem. Tá? O mercado abriu forte hoje. Quem acompanha a abertura dos futuros comigo viu que a gente não levou fé nesse movimento de alta. Tá? Mas o mercado até insistiu no movimento de alta. Era importante acompanhar pelos 60 minutos, eu mencionei. E o mercado não conseguiu produzir, de fato, um rompimento pelos 60 minutos. O importante até era a gente conseguir estabelecer um processo de zigue-zague acima dessa zona de resistência. Se não nos 60 minutos, pelo menos no gráfico de 15. A gente não conseguiu isso. O mercado acabou cedendo e acabou vindo fechar esse gap da abertura. Com a movimentação que a gente teve ao longo do pregão de hoje, ficou mais fácil desenhar esse canalzinho de alta que já está se perdendo também, né? Vamos olhar o gráfico de 15 minutos. Essa aqui foi a abertura que a gente não confiou. A gente estava muito próximo dessa zona de resistência aqui para buscar scalps na ponta compradora. A gente teve um fechamento parcial do gap, mais ou menos a metade do gap o mercado conseguiu marcar um fundo, engatou um movimento de alta, rompeu a resistência, mas rompeu de forma esticada. Era importante ver como é que seria o processo de pullback, de correção. A gente conseguiu identificar exatamente esse topo aqui, perfeitamente. Reparem, observem as médias que nós... Não, aqui. Observem as médias que nós tínhamos aqui. Tá? As médias brigando, a média móvel de 200, a de 21 opostas, a média móvel de 9 no meio. Tá? Mercado meio errático. A gente precisava ver um candle que rompesse essa consolidação ou para cima ou para baixo. O mercado então se definiria e o mercado se resolveu para baixo. Ok? E este foi fechando o nosso mercado. Então, não temos aí uma movimentação de um mercado forte. Temos já um padrão de zigue-zague ascendente? Tá, já temos. Mas nada que inspire força compradora, tá? Ou motivo para realmente comprar e ficar comprado. E agora a máxima de hoje se torna uma zona de resistência. Ok? O mercado americano, de vez em quando vocês podem me ver fazer uma cara de susto. Eu dou uma olhada ver se o microfone está ligado, porque volta e meia eu faço farol, esqueço de ligar o microfone e é uma... pá, é duro. Vamos lá para o mercado americano. O S&P 500 futuro ontem chamou a atenção, mostrou força compradora. A gente podia até entender a barra de ontem como uma barra de ignição a ser confirmada pela superação da máxima, coisa que aconteceu. Então abriu espaço para uma alta em busca do topo de abril. Tá, a gente ainda não alcançou esse topo de abril. Tá, tem um pouquinho mais de espaço para essa zona aqui de resistência. O viés continua sendo de alta no mercado americano. E isso não ajudou o nosso mercado a sustentar o movimento de alta. Né? Segundo dia consecutivo. No índice Dow Jones, nós temos agora, né, o rompimento da LTB e o rompimento da média móvel de 20 períodos. Até ontem, o índice Dow Jones estava em cima de uma zona complicada, onde poderia facilmente entrar pressão vendedora. Agora, ele se livra dessa região e fica um pouco mais fácil o mercado desenvolver um movimento de alta. Não quer dizer que a gente tem uma compra aqui, ficou mais clara a compra pelo S&P 500 futuro, mas como eles estão muito correlacionados, provavelmente eles vão insistir no movimento de alta por mais um tempinho. Tá? E ficou muito bem definido para nós esse ponto aqui. Tá? Todo mundo falando de um colapso iminente no mercado americano, não me parece que isso vai acontecer. Agora, se o mercado americano produzir o rompimento desta zona de suporte, bom, daí a gente pode revisitar essa possibilidade de avaliá-la um pouco melhor. Ok? Dólar. Gráfico sem ajustes. O dólar, no curtíssimo prazo, está bem perdido e está bem volátil. Tá?
eu acho que eu venho explicando bem a minha visão do dólar nos últimos faróis, né? O cenário de retângulo prevalece em relação ao cenário de cunha. Ficou claro para mim neste candle aqui. Tá? Então, nesse sentido, eu vejo um viés mais baixista para o dólar. Tá? Mas tudo pode mudar se o dólar conseguir produzir o rompimento dessa faixa de resistência do retângulo. Daí a gente passa para a visão da cunha e há um potencial de alta até significativo no dólar. Mas por enquanto ele está numa zona incômoda para posicionamentos. Ele tenta um movimento de alta, mas ele está travado nesse retângulo. Tá? No intraday, ontem, né, a gente conseguiu perceber claramente essa amplitude aqui dentro da qual o dólar operava. Né? Houve uma abertura em gap de baixa que ficou dificultada de ser operada, né, dentro daqueles trades scalp para baixo por conta da média móvel de 200. Não foi um cenário claro. Então, quando não fica claro num gráfico curto, vai indo para o mais longo. Né? Até que no gráfico de 15 minutos ficou claro a oportunidade de compra no dólar pelo rompimento da linha d'água. Então aqui a gente teve enquadramento, claro. Eu imaginava que ele ia parar por essa faixa de resistência, mas o dólar deu uma disparada muito forte e veio buscar esta zona de resistência aqui. E por ali ficou. Tá? A gente já pode apagar isso aqui agora. E não tem muito o que esperar do dólar para sexta-feira, né? Porque não vai ter, não vai ocorrer na quinta. Então, de novo, para o próximo pregão, na minha opinião, o dólar não tem um viés muito bem definido. Mas a gente tem uma resistência muito bem definida aqui em cima, por volta dos 3.625 até os 3.630. O juro deu uma movimentada hoje. Por um momento parecia que a gente ia ter o rompimento do pivô. Repara como teve volume, como o candle chegou a estar aqui em cima, mas o juro caiu, né, na parte final do pregão e não conseguiu produzir o rompimento. Tá? Então a gente continua com o cenário inalterado, o juro ainda dentro desta consolidação. A gente aguarda por uma definição. Indo para as ações, a Vale está tentando subir, mas ela ainda não se desvencilhou desse movimento de queda. Se for olhar no gráfico de 60 minutos, nós temos até um canal de baixa. Tá? O importante na minha visão aqui é essa média móvel de 9 guiando o preço. Tá? E mesmo que ela venha a ser rompida, a média de 20 períodos vai ser um obstáculo. Então, é um papel que segue com viés baixista direcionado para baixo. Tá? Vale 3, mesma coisa. Petrobras continua operando abaixo da cabeça desse pivô. Tá? Eu sei que aqui parece o ponto crítico, mas a sombra está tendo seu papel, porque era uma zona importante aqui. Vou até deixar em vermelho para indicar que é uma zona de resistência. Aquela zona dos 9. O gap foi parcialmente fechado, mas a muito custo. Né? E o candle de hoje é um candle de cotação baixista. Tá? Eu já aceito até o entendimento de que a perda mínima de hoje, no próximo pregão, pode ser vista como o pullback do rompimento dos 9, sinalizando venda. Ok? Um detalhe, eu venho dizendo que o petróleo estava forte, está forte mesmo. Tá? Mas o petróleo já se aproxima muito de uma zona de resistência importante em $50. E dali é bem possível que entre uma pressão vendedora, que talvez venha a derrubar de fato a Petrobras, e cumprir o alvo desta cunha que foi rompida para baixo e teria alvo por volta dos 6,50. Agora dá para a gente acreditar realmente na cunha, porque não só a cunha foi rompida, como a gente tem esse zigue-zague descendente com os preços passando para baixo da média móvel de 20 períodos. Tá? A PTR3 está mais complicada de operar na ponta vendedora porque ela ainda segura nessa zona de suporte, não dá para dizer que ela rompeu. Tá? Então seria importante a gente ter um candle rompendo essa região mesmo, para ficar, entre aspas, mais seguro operar na ponta vendedora da PTR3. Ambev deu uma boa de uma puxada hoje. Ontem mostrou um candlezinho um pouquinho mais forte, podia ser enquadrado como cenário de gap de fuga, tá no farol, mas não era um ponto para uma compra significativa.
Tá? A gente continua dentro de um zigue-zague descendente, esse movimento de alta não altera isso. Tá? A Ambev testa a LTA que foi perdida, testa a média móvel de 21 períodos como obstáculo, deixou uma sombra superior e a gente está dentro de um zigue-zague descendente. Tá? Claro que isso aqui não é uma venda porque não há sinal ainda, mas com certeza não é uma compra. Indo para os principais papéis de banco, vocês vão ver que eu mudei a linha de suporte mais forte de Bradesco daqui para cá. Ok? E Bradesco não faz muita coisa. Não muda muito o cenário. Apenas mostra dificuldade para subir. Itaú não tem nenhuma alteração. Mostra dificuldade para subir, apesar de ter batido na zona de suporte. Nada a ser feito aí. E Banco do Brasil chegou a mostrar uma reação hoje. Quem pegou o bate-papo de abertura, a gente viu essa barra elefante no gráfico de 5 minutos que deu uma boa operação. Né? Mas fora isso, não teve muita coisa. Essa barra de alta de hoje, que teve até um volume acima da média, para mim não configura uma boa oportunidade de trade retorno à média. O Banco do Brasil não deveria ter rompido essa região, tem muito obstáculo aqui para a gente se colocar a buscar uma operação de compra. Né? E o próprio candle em si não é lá muito bonito. Não configura um padrão bom de trade de retorno à média. Mas talvez o Banco do Brasil insista num processo de pullback. De acordo com esse eventual movimento de alta, a gente pode ter uma melhor ideia do que o papel vai fazer a seguir. Tá? Gerdau. Também mudei a linha de suporte. Não mostra força para subir. Vai desenhando até um possível máximo bandeira. Se ela romper essas mínimas junto com a média móvel de 200 e idealmente confirmar esse rompimento, porque a gente estaria agredindo a média móvel de 200, daí é bom usar a confirmação, a gente pode ter então um máximo bandeira que pode levar a Gerdau mais para baixo. Tá? Então não tem compra nem venda aí, mas o papel está mais próximo até de uma venda por rompimento do que uma compra para retorno à média. Compras não tão legais. A Goal também não consegue repicar. Desde que a gente teve a perda dessa região aqui, há um bom espaço para o papel cair. CSNA tentou um movimento de alta hoje e não conseguiu. E com isso me deixa mais claro que o papel não vai segurar na faixa desse suporte e vai continuar em queda em busca desse suporte aqui. Tá? No intraday de hoje, o papel chegou a oferecer um rompimento de primeiro movimento com características boas e acabou gerando stop. Tá? E a forma como fechou está bem convidativa para que a queda continue em busca dessas duas zonas aqui. Longo movimento de queda, né? Assim como subiu, caiu. A Uzi Minas monta um Arami hoje. Pode ser considerado um padrão de reversão. A gente está com uma distância até razoável para a média móvel de 21 períodos. Não é muito significativa essa distância frente à volatilidade, mas em termos visuais até. Mas não é um papel que eu confiaria na compra agora. Acredito que o papel vai insistir no movimento de queda até alcançar o fundo de abril, que oferece suporte ali por volta de 1,45. Outros ativos que podemos comentar. Brasil Foods chegou a subir forte hoje e acabou devolvendo. Tá? Não dá para dizer ainda que isso aqui foi um rompimento falso. Isso aqui pode ter sido um pullback, mas é um pullback que para a maior parte das formas de posicionar stop aqui gerou stop. Para o meu modelo gerou stop, só quem botou stop aqui em cima, que seria o stop mais conservador, digamos assim, estaria dentro da posição ainda. Mas quem sofreu um stop mais próximo, tá, acima da máxima do dia 23, por exemplo, não está errado. E se o papel voltar a cair e deixar claro que é o cenário de pullback ele está se finalizando, a gente poderia buscar uma nova entrada, sem problema nenhum. Tá? No intraday, o papel deu uma boa puxada, alcançou uma zona de resistência e ofereceu um candle simpático aqui para uma venda. Apesar de não ter tido muito volume, por isso que a gente não entrou, mas no final das contas até evoluiu. Então, estou dando um update aí da situação de Brasil Foods. O milho chamou a atenção recentemente por ter virado
a média móvel de 9 para baixo, um candle de ignição. Esse candle foi acionado. Ontem alcançou a média móvel de 21 períodos, mas com um volume forte ainda na queda. Então a expectativa seria por continuidade do movimento de queda, só que o papel não fez isso hoje. Ele apresentou uma boa recuperação e consegue de novo virar a média móvel de 9 para cima. Então quem opera por média móvel de 9, né, tem aí agora um sinal de compra. Né? Nesse fechamento teve um sinal de venda, o mercado caiu, não o suficiente para buscar o alvo, né, e agora há um sinal para compra. Ok. Quem acompanhou o bate-papo de abertura hoje, a gente mencionou esta barra elefante aqui. O primeiro candle do dia, a gente teve aqui um respiro e depois o mercado acionou essa barra elefante e fez um bom movimento de alta, buscando a média móvel de 200. O alvo que a gente tinha estabelecido, a amplitude da barra, foi ultrapassado por pouco, se não me engano. Aqui. Era 46,10, na verdade. Deixa eu botar um pouquinho mais para cima aqui. Então, o milho sinaliza novamente compra. Tá? Se ele falhar, daí eu acredito, e vier para baixo dessas mínimas aqui, acredito que daí a gente vai ter um período realmente mais importante de correção. CVCB3 está me indicando que, de fato, o mercado entendeu o rompimento dessa zona aqui. Rompimento que não ficou fácil de operar, né? A gente não teve um sinal claro. Tivemos aqui um processo de pullback. A partir de ontem a coisa ficou interessante. Tá? E hoje deixa o cenário mais claro. O mercado se assentou nesse topo anterior. A gente pode até fazer isso aqui, ó, porque é mais recente, esse ponto está recente, então a gente pode ajustar no ponto crítico do ponto mais recente, do topo mais recente que foi rompido. E tem boa chance de CVCB3 desenvolver um bom movimento de alta. A gente está rompendo um topo histórico. DIR 3 tá bem bagunçada aqui nas últimas 2 semanas. E o que a gente mencionou é que rompeu falso, então provavelmente teria rompido verdadeiramente para baixo. A gente buscava a confirmação, não houve, daí teve o candle de alta de ontem. A gente disse, bom, para gerar novamente um cenário de avaliar venda, a gente tem que ter um candle de força vendedora. Surgiu hoje, talvez isso aqui seja um pullback, a perda mínima permite a gente operar na ponta vendedora, mas não está muito claro ainda no gráfico diário. A gente não tocou, por exemplo, a média móvel de 9, que costuma ser tocada no processo de pullback. Então, por hora, eu preferiria focar no intraday e buscar alguma brecha para venda e, se a coisa flui bem, poder carregar para day trade. IGTA 3 chama atenção. Nós tínhamos este canal de alta, ou no mínimo esta LTA. O mercado fez uma correção aguda com volume significativo, foi além do que deveria, tentou repicar num ponto de cataclismo, não conseguiu e agora estamos fechando abaixo dessas mínimas. O que a gente vê aqui? Um pivô de baixa. Tá? Mas como rompeu meio tímido, o ideal seria a gente confirmar pela perda mínima. Se for olhar no semanal, tem um bom espaço para o mercado cair, tá? Até chegar à média ou o topo anterior. Então é uma venda bastante razoável. O suporte mais forte é o fundo de abril em 23,80. Deixa eu me manter nesses papéis que estão mais ou menos ligados. Vamos para MRV3. Nós falamos ontem que MRV3 estava com cara de dar continuidade ao movimento de queda, né? E hoje deu. Inclusive ofereceu um bom day trade de rompimento de linha d'água. Gap pequeno, rompendo a linha d'água a favor do viés. O papel deu uma paulada de 4,3% e está com cara de dar continuidade a esse movimento de queda. Nós temos uma zona de suporte entre R$ 9,25 e R$ 9,00 aqui na média móvel de 200. MRV3, esse papel, vamos olhar MIUS3. MIUS3, por outro lado, está afirmando, está indicando, tá, que conseguiu marcar um fundo nesse ponto. Mas a gente falou sobre esse papel ontem, né?
achava a entrada aqui arriscada, gostaria de ver um candle de força compradora e atuar acima da confirmação desse candle. A gente teve esse candle de alta, só que com uma sombra muito significativa, na minha opinião. Eu não estou levando muita firmeza aí não, tá? Então eu fico de fora. PDGR insinua o rompimento dessa faixa de suporte, tá? Não rompeu tão claramente, porque ainda respeita essas sombras, mas o corpo já indica o rompimento do ponto crítico de suporte, tá? O volume está abaixo da média, mas ele é significativamente mais alto que os recentes, então realmente o papel pode evoluir, mas é mais um papel tosqueira, tá? Se fosse buscar o trade aí, teria que ser pela confirmação. Croton havia testado uma zona importante de resistência dentro de formato de cunha, rompeu, fez pullback e veio buscar o objetivo, bateu no objetivo, fez um respiro, mas agora volta a pesar forte. A gente não tinha levado muita fé nesse ponto como um sinal de reversão, né? Chegou a fazer um bom movimento, mas agora deve voltar a cair. A gente seguia dentro de um zigue-zague descendente, próximo à linha d'água da semana, próximo à média móvel de 9. Enfim, não era um ponto claro para compra. Só dando uma atualização, né? Rumo estava bem perigosa. Ela perdeu essa LTA, ficou fazendo essa movimentaçãozinha aqui. Podia ser só um pullback para daí voltar a cair. Uma vez perdendo esse fundo aqui, fazendo um pivô de baixa, teria um amplo espaço para cair. Ontem o papel já mostrou uma certa força, né, mas não gerava compra. E hoje nós temos um candle forte com bastante volume. O papel consegue manter um gap aberto, fecha rompendo a média móvel de 20 períodos, voltando para cima dessa LTA. É um cenário de gap de fuga, chama atenção, afasta um cenário baixista, tá? Ainda há o risco disso ser meramente um pullback do rompimento da LTB, tá? Mas a forma como o candle se apresenta e o volume não condiz com isso. Aí a gente, se fosse buscar uma operação aqui, seria de compra pela superação da máxima de hoje, confirmando o cenário de gap de fuga. Então a gente está botando um obstáculo a mais. Se o mercado superar a máxima de hoje, é bem possível que venha a testar e talvez até romper essa zona de resistência, tá? E Sula 11, nós chamamos a atenção para Sula 11 no farol de ontem. Junto com o Petrobras, foi o único papel que recebeu uma nota operável. Petrobras não acionou, Sula acionou. Os dois eram para venda. Sula era a venda na perda mínima de ontem, finalizando o processo de pullback. Nós tivemos isso. A expectativa agora é que o papel prossiga no movimento de queda. Tá? E o próximo patamar de suporte realmente significativo é o fundo da metade de 2015, ali por volta dos R$13,00, 12,90. Com isso, pessoal, eu finalizo o farol desta quarta-feira, véspera de feriado. Vou ficando por aqui. Espero que as informações tenham sido úteis. Qualquer comentário, questionamento, utilizem a área de comentários ali do YouTube. Bom feriado para todos e até o farol de sexta-feira.